Vamos abrir juntos então a carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos dando seguimento à nossa série. Estamos no capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós estamos no capítulo 3. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 29. A última sessão do capítulo 3. Nós estamos dando seguimento à nossa série. E como um certo homem de Deus disse que ninguém terá uma percepção ou um conhecimento correto sobre o Evangelho, a não ser que trilhe os caminhos, as pegadas que Paulo deixou na carta aos Gálatas. E é isso que nós queremos nessa carta. Nós queremos ser uma igreja conhecida e reconhecida por pessoas que conhecem, que discernem, que vivem e que proclamem a poderosa mensagem do Evangelho de Jesus. Nessa série nós temos visto que a mensagem do Evangelho de Jesus além de ser radicalmente distinta de outras religiões, a mensagem do Evangelho de Jesus precisa ser redescoberta pela igreja vez após vez. Porque nós corremos o risco de desvirtuar a sua mensagem, de corromper a sua proclamação e de minimizar o seu poder. Porque era exatamente isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. A mensagem do Evangelho estava sendo corrompida. E por isso que o título da nossa série é essa, Redescobrindo o Evangelho. Nós queremos que você não apenas aprenda, não apenas que você saiba qual é a mensagem do Evangelho, mas que você se reaproprie dela, que você tenha um novo vislumbre de Cristo, do que Ele fez e de como viver à luz disso. Eu espero que nessa série você tenha se maravilhado, você tenha se fascinado durante essas exposições. Você pode talvez dizer 2 ou 3 verdades que você descobriu durante as exposições, que mudaram sua percepção de Deus, sobre si mesmo e sobre como viver. Eu espero que sim, porque esse é o nosso objetivo. Tá joia? Esse é o nosso objetivo. Portanto, nós estamos no capítulo 3, e o título da mensagem de hoje é A Lei no Evangelho. Qual é o papel da lei no Evangelho? Vamos ler juntos, verso 23 diz assim: Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que creem foram batizados e de Cristo se revestiram. Portanto, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Nós temos visto que desde o início do capítulo 3, Paulo está levantando uma série de contra-argumentos para combater a mensagem errada do grupo chamado Grupo dos Judaizantes que haviam se penetrado nas igrejas da Galácia. Esse grupo, chamado Grupo dos Judaizantes, estavam distorcendo a mensagem do Evangelho ao forçar os crentes gregos da Galácia a adotarem os costumes e os distintivos da lei judaica, dizendo que se eles não adotassem esses distintivos da lei judaica, eles não seriam aceitos diante de Deus, eles não seriam abençoados por Deus e, portanto, não seriam salvos. Mas Paulo vê nisso um erro gritante da mensagem do Evangelho. Paulo vê nisso não apenas uma questão cultural, mas Paulo vê nisso um sistema errado de se relacionar com Deus, o que ele chama de justificação por obras. A justificação por obras é quando uma pessoa tem uma percepção de que o relacionamento dela com Deus se trata de barganha, de mérito.
E Paulo diz, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é pautada pela justificação, pela fé, por causa da graça. Nós somos aceitos por causa daquilo que Cristo fez, e nós nos apropriamos daquilo que Cristo fez, tão somente pela fé. E nós vimos que no início do capítulo 3, Paulo, do verso 1 ao verso 5, ele apela para a experiência dos Gálatas. Ele diz, vocês se converteram, e quando vocês se converteram, vocês receberam o Espírito de Deus, não por causa das suas obras, mas por causa da fé em Cristo. Do verso 6 ao verso 14, ele vai dizer, olha, os descendentes de Abraão não são aqueles que se tornam judeus, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, para vocês serem descendentes de Abraão, creiam em Cristo. Do verso 15 ao verso 22, que foi a pregação da semana passada, Paulo vai responder um outro argumento que era, ora, a lei de Moisés, que veio 400 anos depois de Abraão, ela não invalida a promessa. O modo de se relacionar com Deus continua sendo pela graça, confiando na graça e vivendo à luz da graça. A lei não pode invalidar a promessa. Continue pautados pela graça de Deus e não confiem nos seus próprios méritos. E agora, do verso 23 ao verso 29, Paulo vai responder e acabar com toda essa sessão, é o argumento final dele. Respondendo à pergunta que ele levantou no verso 19. Olha o que diz o verso 19. Qual era então o propósito da lei? A pergunta é plausível. Ora, Paulo, eu entendi. Se o relacionamento com Deus é só pela graça, que cargas d'água, ou que raios, Deus deu a lei. E essa lei, ela é uma lei dura. Ela é uma lei exigente. Ela não é fácil de cumprir, não. Essa lei é difícil de cumprir. Eu desafio você amanhã de manhã, acordar 5 horas da manhã em jejum e ler o livro de Levítico numa sentada só. Eu tenho certeza que você vai ficar desesperado para como cumprir aquilo. Mas, depois do almoço, você lê os 5 primeiros livros da Bíblia numa sentada só, a Torá. Por que cargas d'água? Se o relacionamento com Deus é pautado pela graça, se eu sou aceito diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez e não por conta dos meus próprios méritos, por que Deus nos deu então a sua lei? Qual o propósito de Deus ter uma lei? É isso que ele vai responder. Qual é o papel da lei? Por isso que o título é A Lei no Evangelho. É fantástico, porque quando nós vamos tentar entrar um pouco no que Paulo vai dizer nesses versos finais. Em outras religiões, a dinâmica funciona da seguinte forma. As divindades têm o seu conjunto de regras, de rituais e de leis, e o relacionamento das outras e demais religiões é, eu cumpro os rituais, eu cumpro as regras, então as divindades se agradam e me retribuem me dando bênçãos. Mas Paulo vai dizer, isso é uma mentalidade pagã, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Mas talvez a gente pode se enganar, porque nós, a nossa cultura, nós temos uma percepção da nossa própria lei. O ano passado, durante os anos das eleições, um dos argumentos que mais foi levantado era, ora, a lei precisa ser cumprida, precisamos votar em candidatos que cumpram a lei, que estejam debaixo da lei. Porque nunca no nosso país se descumpriu tanto a lei, não é? Então cria no nosso coração esse desejo e essa percepção, a lei foi dada para ser submetida. Mas pasmem vocês, Paulo nesses versos vai dizer, Deus não deu a lei por causa desse motivo. O papel da lei na mensagem do Evangelho é radicalmente distinta, não apenas das outras religiões, não apenas da nossa cultura, mas até mesmo de
daquilo que muitas igrejas enfatizam no seu ensino. E o meu objetivo nessa noite é que quando nós escutarmos sobre qual é o papel da lei, a gente possa se maravilhar ainda mais com Cristo, que tenha um novo sabor daquilo que Cristo fez nos nossos lábios e uma nova esperança de quem Cristo é e o que Ele fez no nosso coração. Porque na verdade, Deus sabia que nenhum de nós teria poder e condições de cumprir a sua lei. Porque o papel da lei é mostrar o nosso pecado, apontar para Cristo e fazer a gente nunca esquecer que tudo que nós temos foi porque Jesus conquistou por nós. Portanto, eu quero dividir esse texto em 3 partes. Volta os olhos comigo no verso 23, Paulo vai dizer qual é o primeiro papel da lei. Ele vai falar sobre a sua utilidade. A utilidade da lei, esse seria o ponto. Qual é a utilidade da lei? O papel da lei é ser útil. Útil para quê? Ele começa, verso 23, dizendo: antes que viesse essa fé. Antes que viesse essa fé. E você tem que se perguntar, que fé, Paulo? A fé que ele está se referindo no verso 23, é a que ele falou no verso 22. A fé em Jesus, o descendente de Abraão, aquele que é o herdeiro das promessas. O que Paulo está dizendo é o seguinte: antes de uma pessoa chegar à fé em Jesus, a lei precisa cumprir um papel na vida dessa pessoa. Ninguém será alcançado por Cristo até que a lei cumpra o seu papel na vida dessa pessoa. Antes que viesse essa fé, a lei precisa ser útil para essa pessoa. Lutero, quando comenta a carta aos Gálatas, ele usa uma ilustração curiosa, ele usa uma ilustração de 2 pessoas, e ele fala assim: antes que você chegue a Jesus para ser salvo no Calvário, você precisa passar pela humilhação que Moisés faz no Sinai. É como se ele estivesse dizendo: você não chegará até Jesus se Moisés antes não te humilhar. Ele está pegando Moisés como a lei e Jesus como a graça. Porque essa é a dinâmica. A lei cumpre um papel na vida de alguém antes dela se render a Cristo pela fé. E que papel é esse? Verso 23 ele diz: estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados. Estávamos sob a custódia da lei e nela encerrados. Paulo tira uma ilustração do mundo antigo dos greco-romanos, que é da guarda militar romana. Essa palavra custódia significa estar preso e guardado por um sistema de guardas romanos. Os romanos eram conhecidos, mundialmente conhecidos, pelo seu sistema prisional de segurança máxima. E a palavra encerrados, que ele diz, nós estávamos encerrados, significa literalmente aprisionados, confinados. Então Paulo está tirando essa ideia do mundo romano para dizer: a lei é como um guarda bem fiel, que não deixa a gente esquecer que nós éramos prisioneiros do pecado. O pecado nos aprisionava, o pecado nos confinava, e a lei é uma guarda que não deixa a gente esquecer que a gente é prisioneiro. Esse é o papel da lei. A lei serve para convencer eu e você dos nossos pecados. A verdade é que eu e você, nós temos uma tendência de pensar mais do que efetivamente somos. Nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, de confessar as nossas falhas. E eu não falo só, eu falo de mim também. É difícil para nós, porque a soberba é algo central no nosso coração. Eu tenho certeza disso, sabe por quê? Basta você perguntar para o seu cônjuge. Pergunte para o seu marido, para a sua esposa, se ele tem facilidade de confessar os seus erros. Como você reage quando as pessoas te advertem? Como nós reagimos quando as pessoas apontam os nossos erros? Na maioria das vezes nós não aceitamos. Na maioria das vezes nós nos justificamos. Não é? E na maioria das vezes nós somos sem vergonha.
porque a gente segue Adão. Não, a culpa não foi minha, foi essa mulher que tu me deste. Não, a culpa não foi minha, foi esse filho que tu me deste. A culpa não é minha, essa igreja que tu me deste. Esse pastor que tu me deste. Por isso que Deus precisa dar a lei para nós como um guarda, para que a gente não esqueça de que nós somos prisioneiros do pecado, porque nós temos a tendência de esquecer disso. Nós temos a tendência de achar que nós somos bons, quando nós não somos. E a lei cumpre esse papel, de nos levar a essa humilhação, de que estávamos aprisionados, sob custódia, sob guarda. Eu lembro enquanto eu estava preparando esse sermão, compartilhando com a Jaque, ela me contou de um caso, de uma experiência que ela passou que ilustra bem esse ponto. Certa vez a Jaque, minha esposa, estava numa clínica esperando na sala de espera para ser atendida. E na sala de espera tinha uma mulher diva. Sabe o que é mulher diva, né? De salto alto, bem maquiada, falante, bem animada, confiante, cheia de si. Chamando a atenção de todo mundo. Mas quando a enfermeira chegou com o resultado dos seus exames, aquela mulher confiante deu lugar a uma mulher desesperada da vida. Ela estava com o seu seio tomado por nódulos de câncer. O seu caso era grave. O seu câncer era gravíssimo. Aquela mulher começou a ficar perturbada, e a Jaque contou que ela começou a gritar na sala de espera, indignada, não aceitando a sua condição, mas uma coisa chamou a atenção da minha esposa, ela dizia assim: como que eu não reparei que estava nessa situação? É isso que a lei faz conosco. A lei mostra para nós o estado grave que nós estamos diante de Deus. A lei serve não apenas como um guarda que não faz a gente esquecer que somos prisioneiros, mas a lei também é um diagnóstico que diz para nós qual é a doença que nós temos, que a nossa doença, chamado pecado, é grave e vai nos matar. Os judaizantes da igreja da Galácia, eles não tinham essa percepção da lei. Eles tinham uma atitude soberba diante da lei, batiam no peito e diziam: olha, ou você cumpre e Deus te abençoa, ou você não cumpre e Deus te amaldiçoa. O papo é reto, o sistema é fácil de entender. Mas Paulo está dizendo: não. Isso é uma percepção errada da mensagem cristã. A lei não foi dada para isso. A lei foi dada para que seja um guarda, um diagnóstico, para nos levar à humilhação e à perturbação do nosso estado diante de Deus. Lutero diz isso: aquele que se coloca diante da lei, de maneira sincera, ele vai ser humilhado, e ele vai ser perturbado pelo cárcere, porque as exigências de Deus são altas. Muito altas. Diante disso, eu penso que a primeira aplicação que nós temos que fazer nesse texto é como nós temos reagido diante da lei de Deus. Qual é o sistema de relacionamento que nós, como igreja, que eu e você individualmente, temos para se relacionar com Deus? Por um lado, existe aquele tipo de pessoa que a gente pode chamar de o soberbo em paz. O soberbo em paz é aquele que se aproxima da lei de Deus e diz: eu estou tranquilo porque eu cumpro isso aqui. Eu estou em paz. É só isso aqui? Então eu estou bem na fita. Deus não está me abençoando porque Ele é injusto. Porque Deus deve estar focado em outro lugar. Porque se ele olhar bem para a minha vida, Ele vai perceber que eu sou uma pessoa irrepreensível e que eu mereço as bênçãos. É que Deus gosta desse negócio de bênção, Ele gosta de negócio de graça, de se compadecer dos outros, mas eu cumpro. Uma pessoa que é soberba e está em paz, geralmente, meus irmãos, é uma pessoa com uma espiritualidade superficial. Geralmente. E geralmente é um tipo de pessoa que criou regras para si, a fim de calar a sua própria consciência.
Esse tipo de pessoa acha que o relacionamento com Deus é um desempenho moral. É uma mentalidade pagã, não uma mentalidade cristã. E mal ela sabe que na verdade ela continua escrava da lei. Mas existe o outro tipo de pessoa que se relaciona com a lei, que nós podemos chamar de o soberbo desesperado. Não apenas tem o soberbo em paz, mas tem o soberbo desesperado. E o soberbo desesperado é aquele que é sincero diante da lei de Deus, ele se desespera, ele se perturba. Quando ele peca, ele sabe que ele peca, ele sabe que ele falha, mas ele fica desesperado. Sabe por quê? Porque ele ainda acha que o relacionamento com Deus diz respeito a desempenho. Então ele se martiriza, então ele se autocomisera, e ele acha que o muito lamentar dele vai sensibilizar Deus. Ele acha que se ele chorar muito, se ele começar a fazer jejum, se ele começar a frequentar mais a igreja, Deus vai olhar do alto e vai dizer, olha como ele está sensível, olha como ele está lamentando. Então, deixa, eu vou abençoar ele, eu vou perdoar. Pasmem vocês, meus irmãos, o soberbo desesperado ainda é soberbo. Porque ele continua achando ainda que o problema dele é falta de desempenho. Ele continua achando que o problema dele é disciplina, que ele precisa ser mais disciplinado, mais esforçado. Assim como o primeiro soberbo, ele ainda continua confiando em si mesmo. Mas existe o terceiro tipo de pessoa que se relaciona com a lei de Deus. Não é o soberbo em paz, não é o soberbo desesperado, é o humilde e esperançoso. E é esse que nós temos que ser, meus irmãos. Humilde e esperançoso é aquele que quando a lei o humilha, o ofende, ele lamenta, ele chora, mas ele sabe que a mesma lei que diz que ele está preso, também aponta para o libertador. A mesma lei que diz que ele está gravemente doente, aponta para a cura. Então ele tem uma esperança e ele sabe para quem correr. Ele sabe qual é a esperança dele. E ele sabe que o relacionamento com Deus não é desempenho, é graça. É favor imerecido. E não importa quantas vezes ele tropeçará, ele sabe que os olhos de Deus estão sobre ele, porque de uma vez por todas, Cristo cumpriu a lei por ele e Cristo morreu por ele. Deus jamais o abandonará, não importa o seu desempenho. Tem um aleluia aí no meio da igreja, meus irmãos? Essa é a maneira como nós temos que relacionar com a lei, meus irmãos. Quando a lei nos convencer do nosso pecado, ao invés de nós sermos soberbos e nos justificar, ao invés de nós ficarmos choramingando, achando que precisamos fazer mais, nós temos que olhar para onde é o nosso consolo, onde é a nossa esperança, onde nós buscamos cura. E a palavra de Deus diz qual é. Portanto, a pergunta é, com qual desses sistemas você se identifica hoje? O seu relacionamento com Deus no seu coração é pautado por qual dinâmica diante da lei? Meritocracia ou graça? Soberba e desespero ou humilde esperança? Eu não sei se você já teve isso, mas eu já tive algumas e algumas vezes. Você já se pegou obedecendo a Deus por motivos errados? Eu já me peguei isso tantas vezes. Obedecendo e me esforçando por motivos errados. Achando que eu ia convencer Deus, sensibilizar Deus. E que Deus então iria me abençoar naquilo que eu queria. Nós não podemos ser uma igreja assim. E não podemos ser pessoas assim, nem famílias assim. Nós temos que compreender qual é o papel da lei. E seguir o caminho que Deus trilhou para nós. Para o nosso bem e para a glória dele. Mas no verso 24, Paulo vai para o segundo papel da lei. Ele falou da sua utilidade, mas agora ele vai falar sobre a sua finalidade. Verso 24, ele fala sobre a finalidade da lei. Que é não apenas apontar o nosso erro, mas como eu falei, nos conduzir para aquele que pode sim nos restaurar. A finalidade da lei. Verso 24 ele diz, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. A lei foi o nosso tutor. E a segunda ilustração de Paulo é fantástica.
Porque nessa segunda ilustração, Paulo também está tirando um aspecto da cultura romana, que é o aspecto do pedagogo. A palavra tutor aqui é literalmente pedagogo. Não é o pedagogo dos nossos tempos modernos, é um outro tipo de pedagogo. O pedagogo dos nossos tempos modernos é aquela pessoa que tem o objetivo de transmitir conhecimento para os seus alunos, né? De maneira eficaz. Esse é o pedagogo. Mas no tempo do apóstolo Paulo, o pedagogo era um escravo mais severo que tinha naquela casa, que era colocado como responsável por uma criança, com a vara e com o poder de açoitá-la e discipliná-la, caso ela fizesse algo mal, para levar ela à maturidade. Eu estou pensando em colocar um pedagogo lá em casa. Talvez seja uma coisa boa para você também, você que tem filho. Alguém que guarda a criança com vara, com o poder de açoitar e disciplinar, e geralmente os pedagogos eram severos, cruéis, escravos cruéis, que batiam nas crianças para que elas amadurecessem, para que elas crescessem. Essa é a ideia de Paulo. A lei não apenas nos guarda numa prisão ou mostra o nosso pecado, mas a lei nos fustiga para que a gente queira amadurecer. Essa é a ideia dele. As crianças que estavam debaixo do jugo do pedagogo não viam a hora de amadurecer para não ter mais o pedagogo atazanando a vida delas. Alguns tios fazem essa função na vida dos nossos filhos, né? A gente fala assim: filho, você vai na casa do tio. Não. Porque ele fica desesperado, né? Porque o tio é mau, porque o tio pega junto. Isso era a ideia. Uma das técnicas do pedagogo era ser severo, porque eles acreditavam que a severidade, o açoite, não deixaria a criança acomodada. Iria nutrir no coração dela um desejo de querer amadurecer e se livrar logo. Por isso que Paulo diz no verso 24, que ele diz assim: assim a lei foi o nosso pedagogo para nos conduzir a Cristo. A fim de nos conduzir a Cristo, essa é a finalidade. A fim de que possamos ser justificados pela fé. Isso é fantástico. Porque a lei, meus irmãos, ela tem que cumprir um papel na nossa vida, não apenas ser útil para nos convencer do nosso pecado, mas ela tem que cumprir o propósito, levar a gente a nos socorrer em Jesus. É isso que Deus quer, quando Deus humilha você com uma pregação, com a leitura de um livro, levantando o irmão para acusar o seu erro, levantando o pastor para acusar o seu erro, levantando o seu cônjuge para acusar o seu erro diante da palavra de Deus. Não é simplesmente para te perturbar e para te humilhar e te deixar prostrado. É para que você lembre que você precisa de Cristo e que você corra para Ele. Corra para Ele. De tal maneira que se você não está correndo para Cristo, todas as vezes que você cair e pecar e fraquejar, significa que você está confiando em si mesmo. Está confiando em si mesmo. John Stott, quando comentando esse texto, ele diz assim: antes do evangelho curar, a lei tem que ferir. Antes do evangelho salvar, a lei tem que condenar. E ele termina dizendo: a lei vai nos humilhar até o inferno, mas Cristo então vai nos exaltar até o céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa é a função, Deus quer isso. E pasmem vocês, muitas e muitas vezes, Deus tira a mão sobre nós e nos deixa ir para o erro, para o pecado, para que a gente não esqueça que nós temos um Salvador. Que a gente não esqueça que temos aquele único que pode resolver os problemas da nossa vida. Talvez você está lutando com o pecado e você não consegue vencer, e você se pergunta: eu já pedi para que Deus me dê força, eu já pedi para que Deus me mude, e Deus não muda. Pasmem vocês. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que a minha graça te baste. Deus vai manter muitas das nossas fraquezas,
para que a gente não se ensoberbeça, mas continue humilde, confiando em Jesus e em Jesus somente. Para que a gente nunca esqueça que só existe um único que cumpriu a lei perfeitamente, e não somos nós. É o maravilhoso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que merece glória e honra. Somente Ele. Isso é fantástico. É fantástico. Diante disso, eu penso que a lei, meus irmãos, diante desse segundo ponto, a gente precisa se perguntar. Você que está frequentando a nossa igreja há algum tempo já, você que está vindo, e você tem escutado os sermões, deixa eu te perguntar, você tem sido convencido do seu pecado? Da sua condição diante de Deus? Você entendeu que você não tem méritos diante de Deus, mas se você entendeu, lhe falta algo mais ainda, um último passo. Não apenas escute sermões, não apenas participe do culto, mas corra para Cristo. Clame por Ele e exercite a sua fé hoje. Talvez você que já é membro dessa igreja, não se engane, meu irmão e minha irmã, você vai tropeçar. Você vai se esbarrar nos seus erros, e quando isso acontecer, lembre que Deus te deu uma lei que te humilha, para você correr para Jesus, para você ser humilde, e se banhar nas águas purificadoras, que limpa a sujeira do nosso pecado, que é a graça de Cristo. Toda vez que você cair, em vez de você tentar se compensar, corra para Cristo clamando pelo seu socorro, porque você já tem. O perdão de Deus já é um bálsamo que você pode se banhar. Corra para Ele. Eu penso que esse segundo ponto também tem que mudar a nossa forma de aconselhar os nossos amigos, meus irmãos. Os nossos cônjuges, os nossos filhos. Quando uma pessoa chegar diante de nós e confessar os seus erros, ao invés de nós humilharmos elas ainda mais, nós temos que lembrá-la que a humilhação dela deve fazer ela correr para Cristo. Esse é um aconselhamento pautado pelo Evangelho, pela graça. Quando você for corrigir o seu cônjuge, você não deve corrigir por vingança, simplesmente para humilhá-lo. Você deve fazer isso para conduzir ele a Cristo. É assim que nós devemos operar os nossos relacionamentos. Como é que nós educamos os nossos filhos? Não é no legalismo, é no Evangelho. Depois que eu aprendi isso, a minha maneira de disciplinar o Heitor, e mais para frente a Helena, mudou radicalmente. Quando o Heitor fazia uma sem vergonhice, eu, com muito zelo doutrinário, pegava a vara e dava nele. Mas depois eu percebi, isso ainda não é evangélico. E agora eu comecei a dar vara nele, mas depois eu abraçava ele, e agora eu abraço ele, e toda vez eu falo para ele: filho, hoje mais uma vez você viu que você não consegue cumprir a lei de Deus, você precisa de um Salvador que é Jesus. Deixa eu orar pela sua vida, meu filho, para que o Espírito Santo convença você do quanto você precisa de Jesus. É assim que a gente educa e disciplina os nossos filhos conforme o Evangelho. O Evangelho tem que mudar a nossa percepção de nos relacionarmos com os outros. Nossos cônjuges, nossa filha, na igreja. Quando alguém te ofender na igreja, não é simplesmente você se sente humilhado, então sai como uma metralhadora querendo matá-lo a todo custo. Você fala do seu erro para que ele então corra para Cristo, alcance perdão e pelo poder do Espírito mude. Não é por vingança, é por causa de Cristo, do Evangelho. Precisamos ser uma igreja pautada pelo Evangelho. É assim que você tem conduzido a dinâmica dos seus relacionamentos? Será que é assim que temos conduzido a dinâmica dos nossos relacionamentos? Talvez você precisa mudar seu entendimento nessa noite, e glória a Deus por isso. Deixe que o Evangelho mude a percepção de vida sua. Deixe que o Evangelho mude. Nós precisamos do Evangelho, precisamos de Deus. Mas ele vai para a parte final.
A parte final do verso 25 ao verso 29, ele fala sobre a utilidade da lei. Ele fala sobre a finalidade da lei. Mas agora ele vai falar sobre as impossibilidades da lei. As impossibilidades. Paulo vai dizer o que a lei não tem poder para fazer. E na verdade Deus nunca destinou que a lei cumprisse esses papéis que ele vai falar. Ele vai dizer, só Cristo tem o poder de produzir esses efeitos que ele vai dizer. Só Cristo. Ele começa dizendo, verso 25, agora, porém, agora que você entende qual é a utilidade, agora que você entende qual é a finalidade da lei, agora, porém, lembre disso, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, glória a Deus. Aquilo que guia a nossa vida não é o peso da lei, mas é a graça de Cristo. A lei não nos aterroriza mais, ou não deve nos aterrorizar, porque nós não estamos mais debaixo dela. Um cristão é aquele que tem a plena convicção que todas as suas falhas já foram carregadas para o seu Senhor na cruz do Calvário. Ele não está mais debaixo do jugo da lei. Você crê nisso? Você crê que não importa o que você faça, a opinião de Deus sobre você não irá mudar? Você crê que não importa que você peque amanhã, Deus continua amando você incondicionalmente? Isso é um cristão. Esse é alguém que tem fé. Ele agora vai dizer, o que a lei não pode fazer? A lei não pode amadurecer. Olha comigo o verso 26. Todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês quem? Todo mundo que existe no mundo? Não. Todos que têm fé em Jesus, que se renderam a Cristo. Estes são os filhos de Deus. O resto é criatura de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus. Eu sou membro da igreja e não creio em Jesus. Não é filho de Deus. Você vai entender? É crer em Jesus. Todos vocês que têm fé em Jesus são filhos de Deus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo o que, meus irmãos? Se revestiram. Novamente Paulo está tirando a ideia do mundo romano e lembra do pedagogo e da criança? Quando a criança finalmente chegava à maturidade, havia uma formatura. Olha que legal isso, havia uma formatura. E na formatura, a criança romana recebia uma capa. E ela vestia aquela capa na presença de todos os familiares. E aquela capa era um sinal. Ele não está mais debaixo do tutor, do pedagogo. Ele é alguém maduro e um filho pleno do Senhor. E tem todos os direitos à herança agora. Paulo agora está olhando para o batismo. E se você levou a sério o seu batismo, toda vez que você cair e fraquejar e pecar, você lembra do dia em que você desceu as águas. Ou do dia que molharam um pouquinho a sua testa. Você pode lembrar disso. Cristo Jesus, a capa da perfeita justiça de Jesus já foi colocada sobre mim. Isso não vai mudar. Eu sou um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Não importa o que eu faça. A lei não tem o objetivo de amadurecer. A lei nos fustiga para que a gente corra para Cristo, para que Cristo nos cubra e nos faça plenos filhos diante da presença de Deus. A certeza que eu tenho que eu sou um filho de Deus, não é porque eu estou andando de maneira irrepreensível, é que Cristo Jesus está sobre a minha vida. Isso é maravilhoso. Mas ele continua, no verso 28 ele vai dizer que a lei não pode unir, não pode trazer unidade. Só Cristo pode unir, ele diz, portanto não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo Jesus. Existem barreiras raciais que nos separavam. Era assim no mundo romano, no mundo de Paulo.
Haviam barreiras sociais que separavam a igreja, e ainda hoje há barreiras sociais que nos separam. Haviam barreiras misóginas que nos separam, como separavam no mundo greco-romano. Mas Paulo está dizendo, um crente verdadeiro, alguém que não é soberbo, as barreiras caíram. E agora ele sabe que Jesus salvou pessoas de todas as raças, de todas as classes sociais e de todos os gêneros. Os judaizantes, com o seu sistema de justificação por obras, só nutriram soberba no seu coração, e ao nutrirem soberba, acabaram criando preconceito, porque eles desprezavam os gentios, dizendo que era uma raça impura. Nutrindo soberba, eles criaram preconceito quanto a questões sociais, porque para eles escravos eram uma classe amaldiçoada por Deus, e criavam preconceito contra mulheres, inclusive, no mundo romano, porque as mulheres no mundo romano eram vistas como inferiores aos homens. Os judeus pensavam nisso. E Paulo está dizendo, essa é a razão de um coração soberbo, é um coração preconceituoso, separatista, que cria contendas, e que vai acabar dividindo a igreja de Cristo. Talvez Paulo está pensando num livro de orações dos judeus, que foi escrito no período romano, em que os judeus oravam todo dia pela manhã: obrigado, ó Deus, porque eu não sou gentil, nem escravo e nem mulher. Obrigado porque eu sou homem, e não qualquer homem, eu sou um homem livre, e não qualquer homem livre, eu sou um homem livre judeu. E Paulo está dizendo, a lei não tem o poder de unir e de quebrar as barreiras de machismo, de indiferença quanto ao desfavorecido, como o pobre, o sofrido, e de raça. O que é fantástico, porque quando você olha para a história da igreja, você vê o que muitos cristãos acabaram manchando o nome da igreja por serem racistas, por serem julgadores de pessoas que não tinham dinheiro, que não eram da mesma classe social que eles, e por serem machistas. Hoje nós temos dificuldade de falar do papel da mulher, porque nós carregamos o peso na nossa história cristã de homens legalistas que se diziam discípulos de Jesus e que acabaram humilhando as suas esposas e suas filhas em casas. Quando na verdade, alguém que entendeu o Evangelho é alguém que entendeu que todas as barreiras foram derrubadas. É alguém que ele trata uma pessoa de uma raça diferente da dele, porque o Senhor Jesus, que era de uma outra raça, se compadeceu dele e lhe amou, e por isso que ele ama as nações e as tribos. Alguém pautado pelo Evangelho é alguém que se compadece do desfavorecido, porque ele sabe que Cristo Jesus, o Rei da Glória, olhou para pessoas miseráveis como nós e nos deu a sua riqueza de maneira graciosa. Alguém pautado pelo Evangelho é alguém que valoriza e ama as esposas e as mulheres. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus nos amou sacrificialmente e nos chama a amarmos e darmos a nossa vida pelas nossas esposas e as nossas filhas e respeitarmos e valorizarmos as nossas irmãs na igreja. É o Evangelho que nos une. É a percepção do Evangelho que arranca de nós preconceitos, arranca de nós dureza, julgamento, soberba que nos separam. O Evangelho nos une, porque agora nós nos tratamos como Cristo nos tratou. Como Cristo nos tratou. Mas ele termina, verso 29. A lei não tem o poder de amadurecer, a lei não tem o poder de unir, e a lei não tem o poder de abençoar. Olha o que diz no verso 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Ninguém será abençoado por cumprir a lei.
todas as bênçãos que nós recebemos por aquilo que Jesus fez por nós. Timothy Keller, comentando esse texto, ele diz assim, essa parte final, ela é completa. Porque Paulo primeiro está olhando para cima, o Evangelho chega nas alturas, porque ele nos eleva e nos faz filhos de Deus. O Evangelho também olha para o mundo, porque por meio do Evangelho nós nos unimos. Mas o Evangelho também olha para a história. Por causa do Evangelho, nós somos colocados numa descendência abençoada. Nós já falamos sobre isso, não é? Já falamos sobre isso. O Evangelho é completo. A lei não tem poder de fazer isso. É impossível da lei fazer isso. Só Cristo pode fazer. Diante disso, eu penso que esse texto deve levar a gente a se indagar. Você percebeu que vai haver marcas numa pessoa que está operando no seu coração pela soberba da justificação por obras? E vai haver marcas no coração de uma pessoa, na vida de uma pessoa, que vai operar sobre a humildade da justificação pela fé? Quais são as marcas que a sua vida manifesta? Deixa eu perguntar isso para você. Quando as pessoas olham para mim, para você, quando as pessoas visitam a nossa igreja, eu estou falando agora não com você que está nos visitando, com os membros. O jeito que a gente cumprimenta, o jeito que a gente sorri para elas, o jeito que a gente levanta e dá lugar para elas, manifesta que nós entendemos como Jesus tem nos tratado. Nós temos que pensar sobre isso. O seu cônjuge pode dizer de você, você é alguém que entendeu o Evangelho, porque eu vejo Jesus no jeito que você me trata em casa. Seus filhos podem dizer isso, nossos filhos podem dizer isso de nós. Nossos pais. No trabalho, as pessoas no trabalho veem que você é uma pessoa distintamente evangélica. Porque o jeito como você se comporta é fruto de um coração constrangido pelo Evangelho. Enquanto os judaizantes eram soberbos, divisionistas, os evangélicos verdadeiros são unidos, são maduros e são abençoados. Que você saia daqui desejando ser esse tipo de pessoa. Que a nossa igreja seja uma igreja distintamente evangélica. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, se queremos ser uma igreja madura, uma igreja unida e abençoada, só tem um caminho. Abandonarmos a nossa soberba de achar que somos melhores. Deixar com que o Sinai e Moisés nos humilhem. Mas corremos para o Calvário e recebemos de Jesus tudo o que nós precisamos. E deixar com que aquilo que Cristo fez por nós seja o fundamento, mas a força motriz para conduzirmos essa igreja e para proclamarmos o Evangelho nessa cidade. Nessa cidade. A lei no Evangelho. Deixa eu terminar. Eu quero terminar com uma última ilustração. E nós vamos cantar um cântico que eu combinei com o pessoal ali, só violão e voz. Fique de pé aí no seu lugar, fazendo um favor. Olhe bem para mim aqui. Deixa eu terminar com essa ilustração. Conta uma história que um jovem ouviu falar de um velho homem de Deus que era apaixonado por Cristo, apaixonado. Você já conheceu alguém perdidamente apaixonado por Jesus? Eu já conheci. E conta essa história que esse jovem foi procurar esse velho para pedir o conselho. Qual é o seu segredo? Ele perguntou, qual é o seu segredo? Me ensine o seu segredo. E aquele velho disse, ok, eu vou te ensinar. Levou aquele jovem na praia e pediu para que ele entrasse mar adentro. E quando o nível da água estava no pescoço do jovem, aquele velho foi lá e afundou a cabeça dele até embaixo d'água. E segurou a cabeça dele para matá-lo. Enquanto aquele jovem se debatia, engolindo água, e quando ele estava quase ficando inconsciente, o velho então tirou a mão dele, e ele com todas as forças subiu para a superfície.
Enquanto o jovem cuspia água e xingava o velho, aquele velho homem de Deus olhou para ele e disse: hoje você vai entender o segredo da devoção por Jesus. Busque Jesus com a mesma força que você buscou a superfície para respirar. Porque Cristo só vai ser o centro do seu coração enquanto você buscar a Ele como um jovem que está pronto para morrer. Busque a Cristo. Assim como alguém que está pronto para morrer afogado, busca a superfície para respirar. Esse é o segredo da vida no Evangelho. Enquanto a lei não desesperar você, enquanto você não se convencer da sua perdição, da minha, Cristo não significará nada para nós. Nós continuaremos confiando em nós mesmos.